de você não conseguir digerir bem as informações. Uau! O que isso quer dizer dentro da minha vida? Eu percebi que a minha vida inteira eu não digeri bem as informações. Eu via as coisas não como elas realmente eram, eu via as coisas com maior drama, maior. E eu não aceitava o mundo como ele era. Pra mim, o mundo era hostil, era horroroso. E era, nossa, eu sou um animal nesse mundo, né? Eu sou humana, mas eu sou um animal. Metade animal, metade alienígena, como eu falo. E a minha parte animal, ela se alimenta de outros seres vivos, de todos os reinos, todos os reinos. E pra mim eu não aceitava isso. Essa visão do alimento de um jeito muito distorcido. Então, por isso também que eu tive problemas intestinais, porque eu não sabia digerir as informações, eu não aceitava as coisas como elas eram. E problemas intestinais também, nessa questão da emoção, é você não criar bases, estruturas no mundo. É uma pessoa que tá sempre perdida, sempre. Não sabe o que quer. É bem mais complexo esse estudo do intestino na espiritualidade, dentro da cabala ancestral. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu estudo com a Academia de Cabala. Vou deixar depois o link deles aqui, porque eu amo demais esse estudo. E é um estudo que é muito importante para mim, muito especial. Que eles falam que o princípio da ruptura começou quando o homem saiu do corpo e foi para a mente, foi viver na mente, que é a mente que julga. E a gente acaba aceitando o julgamento da mente e a gente vira a mente. Mas a mente é só uma ferramenta para a gente viver no mundo. E a gente acaba pegando o julgamento. Então, eu vivia nesse julgamento. E eu achar que a carne era uma coisa errada e que os outros estavam errados e que eu não aceitava que o mundo era errado, que eu vivia nessa viagem. Enfim, e foram várias coisinhas que eu fui fazendo para poder transcender essas coisas, para poder deixar tudo mais leve minha vida e poder aceitar a minha natureza humana e tanto a minha natureza de ser um ser que se alimenta de outros seres. E sair dessa ideia do veganismo que eles acham que a gente é bonzinho, a gente é fofinho. Gente, a vida não é assim, boazinha, fofinha, meiguinha. Quando a gente tá nesse lugar, a gente sai do nosso poder. E a gente não tá aqui só pra ser bonzinho, fofozinho e bonitinho e gostosinho e amigávelzinho e não sei o quê. O mundo é louco, gente. Eu via os animais como eu via a mim. Nós, humanos, somos seres extremamente muito mentais. Os animais, eles até podem ser, não tenho certeza se eles são. Mas nós sofremos muito por causa da nossa mente. Muito sofrimento pela mente, muito sofrimento pela mente. Pela identificação da mente, identificação das sensações do corpo. Os animais, por mais que eles também sofram, eles não sofrem igual a gente. A gente acha que os animais, eles sofrem igual a gente. E não tô falando que eles não sofrem. Só que é errado a gente comparar a gente com eles. Porque eles não sentem igual a gente. Eles sentem, eles sofrem, mas não é igual a gente. Porque a gente é muito mais mental, então a gente sofre com antecedência. A gente sofre sem estar acontecendo nada. Tive esses problemas intestinais, síndrome fúngica, fui entendendo, fui tratando, então eu fui começar a tratar e percebi, é um problema intestinal, ok. O que que eu faço para resolver isso? Então eu comecei a fazer cursos, eu fiz o curso com a doutora Sheila Pacheco. Vou deixar ela aqui também para vocês verem um pouco do trabalho dela. Fiz um curso de chás. E todas essas duas nutricionistas que eu passei, elas sempre falavam que carne era muito saudável. De que tinha que comer carne, que carne era bom pra saúde. E eu ficava assim, o quê? Ela tá falando que carne é saudável? Carne é horroroso. Carne é o problema do mundo. Carne não vai curar intestino. Carne é horrível. Carne causa câncer. Carne aumenta colesterol. Carne é horrível. Não vou comer carne, não. Então, eu tentei fazer os tratamentos ali, me alimentando ainda de ovos e leite. Não, eu mantive ovos e foi nessa época que eu deixei de comer tanto leite para poder fazer os tratamentos. Porque o leite inflama, então tirei os derivados de leite e consumia vegetais e ovos. E dentro desses, olha, foram 9 anos. Daí no sétimo, oitavo.
Oitavo. No oitavo ano, eu fiquei vegana. Fiquei um ano inteiro vegana. E esse ano foi um ano que eu tive a psoríase nas unhas, que eu não tive diagnóstico, não fui ao médico, porque eu não sei porque eu não fui ao médico, mas nossa, eu via minhas unhas daquele jeito e eu fiquei assim, meu Deus, vou morrer. Eu fiquei muito mal. Nessa época eu também tive problemas intestinais, em que eu sangrava pelas minhas fezes, saía muito sangue. Mas isso depois saiu, foi tipo assim, uma semana assim. Nessa época eu comia muita pasta de amendoim. E uma das coisas que também pode ter me feito mal era que eu comia muita pasta de amendoim. O meu problema é que eu era muito exagerada. Eu comia muita pasta de amendoim, muita banana. E eu sempre pensei, ai, nossa, pasta de amendoim é perfeito, amendoim é perfeito, é planta. Banana eu posso comer à vontade. Não é bem assim. Não é bem assim. E depois que eu fui entender que eu tinha problemas intestinais, depois, ainda vegana, no final da minha veganice, entendendo que esses problemas eram intestinais, mas ainda seguindo essa dieta vegana, que eu tava realmente sem leite e ovos, essa época. E foi nessa época que eu comecei a suplementar B12, fui fazer os exames de sangue e tomei minha primeira injeção de vitamina B12. Quem já tomou a injeção de B12? E é... Nossa, doeu muito a primeira. Agora não dói mais não. E eu tinha uma ideia tão fixa de que essa causa era certa que mesmo que se falasse pra mim, isso que tá te deixando doente, eu não ia parar porque pra mim os animais vinham em primeiro lugar. E dentro desse um ano vegano, eu passei por umas situações que eu considero que eu percebi que eram estranhas, que foi uma vez que eu tava lá na praia, que eu trabalho na praia. Eu estava lá na praia e tinha uma moça e ela falou assim pra mim: "Meu filho vende morangos com chocolate e sobrou esses aqui e a gente vai jogar fora. Você quer pra você?" E eu falei: "Lógico, morango com chocolate é perfeito. Dá aqui pra mim." Aqueles espetinhos, sabe? De quermesse. Eu amo. Só que eu era vegana e o chocolate com certeza tinha leite. Eu não perguntei pra moça, né? Que vergonha. Nossa, gente, isso é muito chato. Se a pessoa te oferece um negocinho, ai, tem leite, tem... Ah, nossa, que chato. Chato pra caralho. Vai tomar no cu, mano, um bagulho chato. Tudo, ai, deixa eu ver os ingredientes, deixa eu ver. Ai. Que bagulho chato, mano. Ainda bem que eu superei isso, por favor. Obrigada, obrigada por me libertar disso. Obrigada. Então, eu comi o morango com chocolate, só que eu me senti culpada, só que eu fiquei assim, nossa, mas ela ia jogar no lixo. Qual a diferença dela jogar no lixo e eu comer? Aí fiquei, qual que é a diferença desse pouquinho de leite na vida da vaca, vai fazer na vida da vaca? Eu fiquei assim, ai meu Deus. Aí eu percebi que não fazia diferença. Só que a verdade é eu lutar pela causa. Eu falei, moça, não, não quero porque tem leite. E na vida da moça vai fazer diferença, né? Eu falar isso pra ela, sou vegana. Não faz diferença. Só tô sendo chata mesmo. Tô sendo insuportável e vaidosa. Extremamente vaidosa. É assim que eu vejo hoje. Eu comi os morangos, mas eu me senti muito culpada. Fiquei me sentindo culpada. Fiquei assim, ai meu Deus, me senti muito culpada. Pensando, ai, será que eu deixei de ser vegana? Será que eu tenho que voltar ao zero? E depois de um tempo, passei por uma outra situação que eu fui comprar uma granola. A granola da tia Sônia, que é muito gostosa. E daí eu fui ver os ingredientes, como sempre, né? Até hoje eu vejo os ingredientes que eu acho que é importante a gente ver os ingredientes. Mas às vezes você fica muito fissurado em tudo. E eu acho que isso não é normal. E fui ver os ingredientes pra ver se tinha mel, porque geralmente é adoçado com mel, as granolas. Daí eu vi só essa parte, que se tinha mel ou não. Daí eu vi que era adoçado com melado de cana. E eu pensei, é isso mesmo, vou comer isso aqui mesmo, da hora. Levei pra minha casa, comecei a comer e tava muito gostoso. Aí eu fiquei assim, acho que deve ter alguma coisa aqui. Daí eu fui ver os ingredientes melhor e tinha manteiga. E eu fiquei assim, ah, não, fiquei muito triste. Triste, nossa. E aí eu parei de comer imediatamente, me sentindo culpada. E aí eu dei pra um almoço lá, falei, ah, pega pra você essa granola. E eu fiquei depois perguntando pra mim mesma, que diferença fazer na vida da vaca eu comer ou esse cara comer? Meu Deus. Qual a que diferença tá fazendo pro mundo? Nada. E quantas vezes eu deixei de comer coisas legais, incríveis por causa disso?
Quantas vezes eu perdi coisas que a minha mãe fez pra mim com todo amor, com todo carinho, porque era minha vaidade, gente. Hoje eu vejo que isso é uma vaidade muito grande. Não, porque eu sou vegana, porque, ai, porque não sei o quê. Tipo, vira um bagulho assim. Pensa quantas vezes você perde momentos com a sua família, sabe? Um bolo, uma coisa. Porque sou vegana, porque eu sei. Não que a gente não possa seguir restrições alimentares e tudo mais, só que às vezes o alimento, ele não é só alimento, ele é todo o afeto que tem no alimento. E a gente deixa isso. Inclusive, quantas vezes a gente deixa de ir para lugares, de fazer coisas, de ir pra, de comer com amigos por causa disso, porque não tem o que a gente comer. Isso também é um problema, de alguma forma, dos lugares que não têm opções, que sejam sem carne, leite, ovos, essas coisas. Eu acho que deveria ter mais opções mesmo. Porque se a pessoa faz escolha de ter essas restrições, é legal que ela seja inclusa. Porque acaba você se sentindo excluído e tudo mais. Agora eu posso entrar no tópico de depressão nesse universo vegano, porque tanto você ter problemas intestinais, falta de B12, essas coisas podem te levar a baixar a sua energia e a baixar seu desejo de viver, que seria uma depressão. Eu tive depressão por anos, por vários motivos, e talvez um dos motivos seja eu não me alimentar bem. Hoje eu vejo que a carne, que se alimentar de carne, faz muito bem para pessoas que têm problemas assim mentais, problemas de depressão e ansiedade, que era o que eu tinha. Porque se fala muito que carne é um alimento denso e não sei o quê. E quando eu seguia essa alimentação à base de plantas, eu me sentia muito avoada, me sentia muito pairando, muito assim, minha cabeça era muito assim, parece que tinha uma nuvem. E quando eu voltei a me alimentar de alimentos de origem animal, o que eu mais senti diferença foi na minha energia. Parece que eu. Parece que eu baixei assim, sabe? Meu corpo. Sabe? Parece que. Antes eu. hum, Fora a sensação de que. Parece que agora eu voltei a viver. Parece que antes eu não tava vivendo de verdade. Tava vivendo sempre brigando com o mundo. É muito louco isso. E pra vocês terem a noção de como me senti, se vocês já viram o filme As Aventuras de Chihiro, tem uma parte do filme que a Chihiro, ela vai para aquele universo paralelo para tentar salvar os pais dela. E aparece aquele amigo que eu esqueci o nome, mas a Chihiro começa a desaparecer. E ele dá um alimento para ela comer, e ele fala: "Come isso, porque você precisa comer o alimento desse mundo para você não desaparecer". E eu senti exatamente isso. Era como se eu desaparecesse, e quando eu comi carne, que era o alimento do mundo, eu me senti mais viva. Eu me senti mais viva. Então, antes de eu melhorar dos meus sintomas físicos, né, do meu problemas intestinais, eu melhorei muito minha saúde mental. Melhorei muito a minha energia. Melhorei muito a minha vitalidade, minha vontade de viver. Porque a carne é muito saudável. A carne, ela. Vão falar que ela é densa, né? Dentro desse lugar espiritual, falam que carne é errado ainda. Falam que carne não é bom e tudo mais. Mas a carne é muito bom, espiritualmente falando, muito bom. Principalmente se você tá com problemas depressivos, e que às vezes a gente fica muito no mundo mental. E quando a gente come um alimento de corpo, que é um corpo que a gente tá comendo, a gente se sente mais dentro do nosso corpo do que na mente. E quando eu seguia alimentação à base de plantas, eu sentia muito que eu vivia muito mais na mente do que quando agora que eu como carne. E então vou falar pra vocês agora como que eu voltei a comer carne. Da onde que veio esse despertar de voltar a comer carne? Porque eu já disse que eu tava estudando e falavam que carne era saudável, as nutricionistas falavam que carne era saudável, e mesmo assim eu mantive minha dieta vegetariana e vegana nesse tempo. Acontece que eu comecei a estudar, e quando eu comecei a estudar, eu tava no meu ano vegana. E mesmo estudando e falando que tinha que comer carne, eu fiquei assim, não, mas eu não quero comer carne. Eu tava vegana ainda, eu tava muito magra.
muito magra, me sentindo mal, mas eu mantive ainda essa alimentação, mesmo não prosperando. Eu achava que o problema não estava nisso. Eu achava que o problema era outra coisa. Então eu já nem sentia mais que carne era errado e de que comer carne era errado, que as pessoas estavam erradas em comer carne. Eu sentia que o erro ainda era o capitalismo, o sistema capitalista, que fazia os animais virarem objetos e que torturava, explorava os animais por vaidade. Enfim, para fazer o churrasco deles lá, enfim. Então, eu mantive o veganismo também nessa época. Eu não falei que quando eu só não comia carne, mas comia leite e ovos, era bom pra mim. Era ruim quando eu saía pra comer fora, que não só tinha batata frita, mas era gostoso. A alimentação à base de plantas é gostosa. Mas não era esse o problema. E eu gostava de comer plantas, de não comer carne. Eu gostava disso. Não sofria com isso. Não sofria com essa ideia. Eu não tinha saudade de comer carne. Eu não sentia saudade. Não sentia desejo. Mas nesse um ano vegano foi muito difícil. Era tudo muito difícil. Nada era vegano. Não tinha pessoas veganas também. Pessoas veganas que eu conheci foram umas 3 pessoas veganas nesse tempo, nesses 9 anos. Pessoalmente, né? No Facebook tem 500 mil pessoas. Mas na vida real não tem ninguém. Só é você. Ou exiliado, né? Vergonha, desgraça. Era bem isso mesmo. Quando eu tava vegana, eu tinha muita abstinência de comer ovos. Eu queria comer ovos, ovos. Então eu não sentia vontade de comer carne, mas eu tinha vontade de comer ovos nesse tempo vegano, nesse um ano. Antes de eu voltar a comer ovos, eu tive um visual. Lembrando que eu já não via mais carne como erro, que eu via só o capitalismo como erro. E eu não queria compactuar com o capitalismo. E também porque eu já não sentia desejo de comer carne. Então, pra mim era, ok, eu só não sinto mesmo de comer carne. Então, eu já não estava mais dentro da ideia vegana como eu era antes, totalmente vegana e tudo mais. Eu só seguia, eu já nem falava mais para as pessoas que eu era vegetariana, essas coisas assim. Mas teve uma vez em que eu estava preparando uma berinjela e eu peguei a berinjela assim, olhei para ela e falei assim: "Nossa, ela é tão linda, parece um animalzinho". E nesse momento, eu percebi que ela era um ser vivo, assim como um animal. Eu sei que tem diferença entre a planta e os animais, mas os dois são seres vivos do mesmo jeito. E daí eu percebi o quanto que a ideia do veganismo era hipócrita. Era uma ideia de que eu tenho compaixão por animais que parecem comigo, por seres que parecem comigo. Tanto que eles comem os outros reinos, comem o reino das plantas, dos fungos, o reino das algas. Não lembro mais aula de biologia, mas é esse reino das algas, porque eu vejo as algas como um animal e planta. Eu vejo. Depois vocês veem um pouco das algas, elas, tipo, são plantas que se mexem, assim. Então eu tive esse visual com a berinjela e eu fiquei assim, nossa, a gente só tem pena daquilo que parece com a gente. Se eu vejo uma vaca, é fácil sentir compaixão por uma vaca. Ela é grande, ela é um ser mamífero, assim como eu. Se eu vejo uma barata, já não sinto tanto assim. Se eu vejo uma formiga, também não sinto isso por uma formiga. Mas se eu vejo um cachorro, um gato, eu penso, nossa, esse bichinho, não sei o quê. E daí eu percebi que não tinha escapatória. De que, mesmo se eu decidir viver só de prana, só de respiração e sol, eu ainda vou estar dentro do sistema que tá matando de alguma forma. Eu vou estar matando os animais, vou estar pisando nos animais. Dentro do meu ser tem fungos, tem bactérias, tem vários seres que eles estão morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. E daí eu percebi que o mundo é sobre morte e nascimento. E que era sobre o ciclo sem fim. Igual do Rei Leão, de novo, Rei Leão. Vergonha, desgraça. O ciclo sem fim é o ciclo sem fim que nos guiará. Cantora, né? E daí eu tive esse. Eu percebi que se eu tô no mundo, eu vou acabar matando e eu vou acabar morrendo em algum momento. E quando eu morrer, eu também vou ser comida de outros seres. Eles vão se alimentar do meu corpo. E até hoje eles estão se alimentando do meu corpo. Os próprios fungos estão fazendo isso aí. Não, por favor.
E daí eu percebi que não tinha escapatória. Se eu vou pra um lugar, eu quero ser vegano, vegetariano, porque eu não quero matar os animais. Mas eu vou lá e mato uma planta. E pra plantar, se mata. Então quando você, eu vou ser vegano porque eu não quero matar os animais. Só que você acaba matando os animais de qualquer jeito. Não tem escapatória. Se você vai plantar qualquer planta, se você vai plantar uma berinjela, trigo, não sei, ali se usa agrotóxicos. Antes precisa desmatar para plantar. É igual a pecuária dos gados. Precisa ter o desmatamento para eles viverem ali naquele lugar. Então tudo tem desmatamento. Vai matar as plantas para poder nascer planta, para poder alimentar. Então a gente não tem escapatória do sistema. Tanto do sistema capitalista e tanto do sistema do mundo, como ele é e como sempre foi assim. Os seres nascem e morrem, nascem e morrem. E nós somos sacrifícios para outros seres se alimentarem da gente. Então, mesmo você não se alimentando de animais, você está se alimentando de alguma coisa. E essa coisa, ela é um ser vivo. A não ser que você tenha transcendido e tenha conseguido viver só de respiração, de prana. E mesmo assim, você está dentro do sistema ou esteve dentro desse sistema em algum momento da sua vida. Então, no momento que eu aceitei que o mundo é assim, eu parei de brigar com o mundo e parei de julgar os outros. Ou parei de aceitar o julgamento da minha mente sobre os outros e sobre mim também. Eu não tinha apego sobre essa ideia de ser vegana, então pra mim foi muito fácil me desvincular disso. Porque eu já sou assim, meio desapegada das coisas. Então, eu sou vegana, eu sou vegana. Percebi que não é o certo. Eu consigo me desapegar. E dentro dessa época que eu me desapeguei dessa ideia de que eu percebi que tudo era uma vida e que eu ia ter que me alimentar de vidas, eu mesmo assim continuei não comendo carne, mas eu voltei a comer ovos. Daí eu fiquei mais um ano assim, sem comer carne, até um momento em que eu já estava totalmente magra, ainda doente. Doente do intestino, com os sintomas horrorosos, e não acabava. Eu não achava que a carne era a solução, até porque eu nem pesquisava isso. Mas eu estava aberta a fazer o que tivesse que ser feito para poder me curar. E se a alimentação à base de plantas fosse realmente boa, ou absoluta, o que fosse, por exemplo, boa para todo mundo, eu teria me curado com ela. Eu teria prosperado com ela. E vocês podem falar, você antes se alimentava mal. Sim, eu me alimentava mal, mas eu comecei a me alimentar bem e eu fiquei um bom tempo me alimentando bem. E nesse tempo era para ter me ajudado essa alimentação. Pode ser que ela não me curasse, mas ela ia me ajudar muito. E sim, a alimentação é o principal em relação a doenças. Doenças não, problemas intestinais que vêm da alimentação. Então, sim, para você curar o seu intestino tem que ser uma alimentação. E se a alimentação à base de plantas fosse tão boa, eu ia conseguir prosperar, ou ia conseguir melhorar meu intestino, ou pelo menos não ia piorar. Se fosse boa essa alimentação, não teria que suplementar B12 ou vitaminas de complexo B ou outras vitaminas. Seria uma alimentação plena, que você não teria que suplementar. Daí vão agora argumentar dizendo que as pessoas que comem carne também suplementam B12. Porque as pessoas que comem carne, elas estão comendo mal. Mas se a pessoa segue uma alimentação boa, com bastante alimentos de origem animal, ela não vai precisar suplementar B12. Não vai precisar. Não vai precisar, não vai precisar. O porquê dos veganos terem mais deficiência de B12? Porque muito das pessoas que seguem a dieta à base de plantas, elas têm problemas intestinais. E se você tiver esses problemas intestinais, seu intestino tem problema de absorver os nutrientes. Então, mesmo você suplementando a vitamina B12, o seu sistema não consegue absorver elas. Vamos falar também que era pra eu ter falado isso no início do vídeo, que o que eu tô falando não tem uma base científica. Só que eu sou a base científica. É porque não tenho base científica. Eu não vivo a minha vida baseada no que os outros falam. Eu vivi e olha no que deu. Eu vivo minha vida baseada no que eu sinto no que o meu corpo precisa. Porque os estudos, porque não sei. Gente, esses estudos, eles são manipulados. Eu não posso confiar nos estudos. Eu confio no meu corpo. Meu corpo tá aqui há bilhões de anos. Ele sabe o que é bom pra ele. A minha mente não sabe de nada. Ela só julga as coisas. O meu corpo, ele sabe. Quando eu ouvi o meu corpo,
eu consegui prosperar. Porque eu parei de ouvir os outros, o que a ciência fala, o que os outros falam, o que a minha mente julga, o que eu aceito do que sempre os outros. Não que não tenha sido uma coisa minha de seguir uma dieta, seguir uma ideologia,